Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. É muito bom estar com você em mais uma meditação. Que você tenha um bom domingo. Hoje, dia do Senhor, que você tenha um bom domingo. Eu quero meditar com você o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Esse evangelho é um evangelho lindo, da tempestade acalmada. E ele fala muito ao nosso coração, porque também na nossa vida acontecem muitas tempestades. Na barca da sua vida, à medida que você vai fazendo uma travessia, o mar muitas vezes é agitado. As tempestades vêm. E talvez você está vivendo uma tempestade no teu casamento, talvez você esteja vivendo uma tempestade na sua família, na sua vida financeira, na sua vida amorosa, com você mesmo, com a sua saúde. Interessante, eles acordam Jesus dizendo: Tu não te importas? Sabe, esse é um questionamento do mundo, esse é o questionamento de muita gente. Parece que Deus não se importa conosco, parece que Deus não se importa comigo. Você não se importa que a gente morra? E eu quero que você entenda o seguinte: Jesus levantou e disse para o mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Aqui está uma resposta de que sim, Deus se importa quando você está sofrendo. Deus se importa com você. Se Deus não se importasse com eles, Deus tinha deixado eles perecerem. Deus se importa com você. Então que isso nunca passe na sua cabeça: Ah, Deus não se importa comigo. Ah, Deus não está nem aí comigo. Então tem gente que pensa assim: porque eu estou sofrendo, Deus não se importa comigo. Não, o sofrimento não mostra que Deus não se importa com você, não. Agora, o sofrimento, Deus permite para talvez provar a sua fé. E veja que Jesus está provando a fé deles. Vamos ver se vocês têm fé. Isso é prova, né? Vamos ver se vocês têm fé. E aí Jesus fala para eles, pergunta para eles: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E veja que o medo é o contrário da fé. O que é o contrário da fé? Se você fosse entender bem, o contrário da fé não é não acreditar. A incredulidade. Nós podemos dizer que o contrário da fé é o medo. Por que sois tão medrosos?
ainda não tendes fé? Quem tem medo não tem fé. O medo não nos deixa avançar. O medo faz com que a gente tire os olhos de Jesus. E começamos a olhar para as fragilidades da vida, e começamos a olhar para o vento, e começamos a olhar para a tempestade. Veja, é importante que você entenda, sim, Deus se importa comigo. É importante que você entenda que na hora que Ele quiser, o vento vai calar. Na hora que Ele quiser, a tempestade vai acalmar. Veja, Ele levantou, o vento cessou e houve uma grande calmaria. Quando Ele quiser, quando Ele ordenar, o mar vai acalmar. Quando Ele ordenar, a tempestade vai acalmar. Mas se Ele não ordenou que ainda acabe, calma. Espere. Mas não se esqueça de clamar também, né? Porque veja, eles clamaram, eles pediram. Então na hora da tempestade você clama, na hora da tempestade você pede. Mas cuidado, tenha fé. Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Sim, Ele é Jesus. Então eu quero nessa meditação dizer isso a você: Jesus se importa muito com você. Aliás, uma coisa que você precisa entender é que Ele está na barca. Ele não está lá longe. Vamos entender isso? Ele não está lá longe. Ele não está te assistindo de longe. Esse evangelho é muito bom para isso. Porque Jesus estava lá na barca. Estava lá. Ah, mas Jesus está dormindo. Jesus não está nem aí para mim. Parece que Ele não vê que eu estou sofrendo. Ele está dormindo. De fato é o que nem está no evangelho, Frei. Ele está dormindo. Não. Não. Ele está em paz. Porque Ele sabe que tudo está em suas mãos. Tudo está nas mãos dEle. Por que Ele vai desesperar? Se Ele sabe que tudo está nas mãos dEle. Quem desespera somos nós, que não temos fé suficiente para entender que tudo está nas mãos de Deus. Então por que ficamos com medo? Por que não temos fé? Porque nós não acreditamos que tudo está nas mãos dEle. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.